É sempre uma grande alegria, uma honra para mim realmente poder aqui fazer esses vídeos para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, tem ministrado a minha vida. E nesse último mês Deus tem falado algo intenso. Eu creio que eu estou ainda num processo. Deus tem me revelado algo nesse sentido, nessa área, que diz respeito a 3 palavrinhas bem básicas: pensamento, visão e ação. E para a gente trazer aí um respaldo, uma base para aquilo que eu vou falar para você hoje, eu gostaria que nós lêssemos a carta de Paulo aos Efésios, um trechinho dessa carta, na verdade, no capítulo 1. Então vamos juntos ler. A Bíblia nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, e de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Com certeza é um capítulo riquíssimo. Nós estamos parando aqui no versículo 10. Isso mesmo, versículo 10, Efésios 1, do versículo de 1 a 10. E esse texto é uma pequena base para aquilo que eu gostaria de compartilhar com você. Em primeiro lugar, esse texto está se referindo a uma carta de Paulo aos cristãos convertidos, aquelas pessoas, que são chamadas dos santos do Senhor, aqueles que se converteram realmente ao Senhor e que passam a ter ali o DNA de Deus, que é a santidade de Deus. É uma carta direcionada a essas pessoas, pessoas que conhecem a Cristo, pessoas que de fato nasceram de novo, se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa carta traz alguns pontos, esse trecho traz alguns pontos que me chamam muito a atenção. Primeiro, fala das ricas bênçãos que estão disponíveis para nós, aqueles que caminham com Deus, bênçãos celestiais, fala de riquezas em Deus, fala sobre esse resgate, que tivemos em Cristo Jesus de fato, fala sobre a revelação de um mistério, que é o mistério da vontade de Deus, fala sobre cumprirmos um propósito, sobre vivermos um propósito, e fala sobre vivermos uma vida também em que tudo se converge em Cristo Jesus. Queridos, nós vivemos num tempo onde as informações, as pressões, elas estão cada vez mais intensas em relação à nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas a sensação que eu tenho tido é que os dias estão de fato se encurtando mesmo. Nós temos tantas atividades, tantas responsabilidades para desenvolver, e a sensação é de que o dia não foi suficiente e a semana não foi suficiente. Mas Deus tem falado muito comigo sobre ser guiada por Ele, ser pastoreada por Ele, ser conduzida por Ele. Inclusive, nós escrevemos uma pequena meditação a respeito de Salmo 23, você pode encontrar aí no nosso site. E Deus tem mudado muito a minha perspectiva da vida. E é por isso que eu digo que o meu pensamento define a minha visão, que define a minha ação. Esse texto que nós lemos é um texto que fala de promessas, de verdades de Deus ao nosso respeito. Muitas vezes nós andamos cansados, estressados,
Porque nós não estamos caminhando nos propósitos de Deus. Porque nós não estamos pensando os pensamentos de Deus. E isso torna a nossa visão distorcida e a nossa ação ela se torna um peso para nós. E gera consequências ruins muitas vezes na nossa vida. Nós precisamos, os santos do Senhor, nós precisamos encher o nosso coração, a nossa mente de verdades. Das verdades de Deus ao nosso respeito. A palavra de Deus nos diz que os pensamentos do Senhor eles são muito mais altos que os nossos pensamentos. Está escrito ali em Isaías. Lá em Jeremias 29, a palavra de Deus nos diz que Deus ele tem planos de um futuro de paz e não de mal, um futuro de prosperidade. E quando eu cito aqui essa palavra prosperidade, eu não acredito que é simplesmente riqueza financeira, mas é uma vida abundante, é uma vida de paz, é uma vida feliz. É uma vida onde nós podemos compartilhar daquilo que Deus tem nos dado, porque Ele é aquele que supre a nossa necessidade e que trata com a gente com uma medida recalcada, sacudida, superabundante. Ou seja, talvez você está me assistindo aí hoje e os seus pensamentos não têm sido levados cativos aos pensamentos de Deus. Queridos, quando nós caminhamos pelos nossos pensamentos, pelas nossas próprias soluções, pela nossa razão, a nossa vida se torna muito ruim. Se torna uma vida de desesperança, se torna uma vida... Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que é como se estivéssemos em bifurcações que não sabemos mesmo para onde ir mais. Mas eu creio que existe um caminho que já foi traçado. Esse caminho se chama Jesus Cristo. E quando nós trilhamos esse caminho, quando nós compreendemos, quando esse caminho nos é revelado pelo Espírito Santo, nós entendemos que caminhar neste caminho é caminhar com Deus, é caminhar em Deus, é caminhar para Deus. Por isso que esse texto diz que o mistério nos é revelado e à medida que nós entendemos esse mistério, nós começamos a viver e entendemos que tudo se converge em Cristo Jesus. Eu já não sou mais o centro das coisas. Isso muda a nossa ação. Quando nós temos o nosso pensamento, a nossa mente renovada, transformada pelo Senhor. Quando nós enchemos a nossa mente de verdades, de promessas, isso muda a visão, a perspectiva que temos da vida, que temos da história, que temos de um propósito pelo qual nós nascemos para cumprir. Um propósito temporal que nós vamos cumprir nessa terra, mas existe um propósito eterno, que é o de viver com Deus, em sua plenitude, de provar Deus, de estar com Deus e viver realmente para o louvor da glória de Deus. Quando nós pensamos os pensamentos de Deus, a nossa ótica da vida, a nossa perspectiva, a nossa visão muda. E isso tem um efeito transformador nas nossas atitudes e nas nossas ações. Neste dia eu oro para que o Senhor, Ele possa realmente nos ensinar a nos rendermos aos pensamentos dEle, à vontade dEle, que é boa, que é perfeita e agradável. Oro para que o Senhor venha tocar na nossa visão e desvendar os nossos olhos e nos revelar o mistério da sua vontade. E oro também para que a nossa ação seja uma ação efetiva de um santo, um cristão genuíno e verdadeiro, que brilha a luz de Jesus e que é sal nessa terra, e que age em amor, e que age em servir, e que age em doar. Que em nome de Jesus o Espírito Santo nos revele essa palavra e nos dê esse entendimento de que existe muito mais em Deus. Deus abençoe você. Em breve estaremos aqui de volta com mais uma reflexão da palavra de Deus.